O artigo 85 fala dos honorários do advogado. Só fazendo uma ressalva aqui. Esse artigo 85 em diante, ele fala dos honorários do advogado, mas dos honorários advocatícios chamados de sucumbenciais. Explico. Nós temos basicamente duas modalidades de honorários advocatícios. Os contratuais, que são aqueles honorários contratados ou estabelecidos entre o advogado e o seu próprio cliente, e os honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais são os honorários fixados na sentença contra o vencido, em favor do advogado do vencedor. Ou seja, ao final do processo, na sentença definitiva, o juiz condena o vencido não só a ressarcir a parte contrária as despesas que a parte teve, mas também ela fica devedora dos honorários do advogado da parte contrária, independentemente dos honorários contratados entre o advogado da parte vencedora e a parte vencedora. Ou seja, há para o advogado a perspectiva de incidência de dois honorários. Aquele contratado entre ele e o seu cliente, e a perspectiva de receber do vencido também os honorários fruto da condenação judicial, chamado de honorários sucumbenciais. Se esses honorários sucumbenciais vão ser compensados com os contratuais, isso é um problema que diz respeito ao advogado e quem ele contratou. Processualmente, a sentença condena o vencido a pagar os honorários advocatícios da parte vencedora. Nesse artigo 85 nós temos algumas regras de fixação desses honorários. Basicamente, os honorários devem ser fixados, ou, portanto, a sentença deve fixar os honorários num patamar de 10% a 20% do valor da condenação ou do valor do proveito econômico que a sentença favorável der à parte, ou, se não houver condenação ou propriamente a possibilidade de computar, de calcular esse proveito econômico, o artigo 85, parágrafo 2º, faz algumas ponderações. Portanto, o juiz vai fixar os honorários de acordo com alguns parâmetros que levará em conta o zelo do profissional, portanto, a atuação zelosa do advogado, o local da prestação do serviço, portanto, se foi na sua comarca ou se foi numa comarca distante, a importância da ação, portanto, o grau de relevância do direito discutido e o tempo e o trabalho desenvolvido, portanto, a presteza, a exatidão, a boa prestação do serviço. Esses valores, portanto, não valores quantitativos, mas esses elementos vão valorar e quantificar. E aí, eventualmente, o juiz pode fixar em salários mínimos, porque usando esses parâmetros ele pode fixar não em percentual, porque a gente viu que só vamos para esses itens quando for impossível fixar em percentual, ou porque a causa não tenha valor econômico, ou porque não tenha proveito econômico. Então a gente parte para essa alternativa de fixar num valor certo, de acordo com esses elementos que o parágrafo 2º nos dá. Quando a fazenda for parte, aí nós temos um probleminha. O parágrafo 3º fixa alguns parâmetros de valor para condenar a fazenda pública. Portanto, estabelece causas de até 200 salários mínimos, causas de valor superior a 200. Então, depois vocês leiam com calma alguns parâmetros de fixação dos honorários da fazenda pública, tá bom? Outra coisa importante é o parágrafo 11 desse mesmo artigo 85, que diz o seguinte: os honorários poderão ser majorados em grau de recurso. Ou seja, a pessoa perde, entra com recurso, o recurso dela é desprovido, ou seja, ela perde de novo. Nesta hora, o tribunal pode majorar, aumentar os honorários como se fosse uma punição por ter apresentado uma pretensão recursal descabida, improcedente. Portanto, o parágrafo 11 diz que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente, levando em conta o trabalho adicional. Portanto, aquele advogado que já tinha ganhado, ele ganhou de novo e teve mais trabalho. Então, o tribunal, portanto, vai fixar esse novo valor, sempre dentro daqueles parâmetros que a gente estudou antes. O parágrafo 14 diz que os alimentos são direito alimentar do advogado, ou seja, pertencem ao advogado, os alimentos sucumbenciais, e não à parte. Isso, eventualmente ele pode contratar alguma coisa com a parte que faça que entregue a ele, mas do ponto de vista legal, os honorários sucumbenciais pertencem ao próprio advogado, é ele a parte credora. Portanto, se não pagar espontaneamente, quem vai executar os honorários é o advogado do vencedor e não a parte vencedora. Por fim,
a possibilidade de uma sucumbência recíproca, ou seja, a ação não é nem tão boa para o autor nem tão boa para o réu, ela é mais ou menos, ambos ganham e ambos perdem. Nessa hora o juiz vai repartir os honorários proporcionalmente. E se for absolutamente a vitória de um, embora tenha perdido em pouquinha coisa, essa pouquinha coisa não impede que o juiz condene o outro integralmente, ou seja, se a derrota for mínima, a responsabilidade do vencido vai ser integral. E por fim, se a parte desiste ou renuncia, mesmo assim ela responde pelos honorários da parte contrária e pelas despesas que a parte contrária eventualmente teve. Tá bom, gente? Um abraço.